Oi, gente! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Esfriou por aí, esfriou por aqui, esfriou em todo lugar. Esfriou, nevou aqui, né? Pro lado do sul. Como pode melhorar? É a temperatura, a nossa temperatura de inverno. Mas eu te convido aqui pra gente olhar para essa fórmula prática do sucesso individual. Passou rapidinho, foram 3 dias, micro lives, só pra gente olhar com mais facilidade. Quando eu venho falando de sucesso individual, eu vejo aqui, né, alguns comentários, eu recebo também, né, as mensagens diretas do pessoal me falando que parece que é tão difícil olhar para o sucesso, parece que é uma estrada tão difícil de metrificar, né, de quantificar, de avaliar. Então eu estou trazendo aqui, nesses 3 dias, 6 movimentos bem pontuais para a gente olhar de uma forma mais prática para o nosso sucesso. E a gente continua, em muitos casos, achando que o sucesso está lá longe, achando que o sucesso não vai chegar. A gente também ainda tem muito ponto de vista sobre a nossa comparação com o sucesso das outras pessoas. E eu trago sempre a Ivete Sangalo aqui, né? Ivete Sangalo é um pouco meu bode expiatório. O sucesso que a Ivete Sangalo tem, a forma de viver a vida que a Ivete Sangalo escolheu, é dela, é só pra ela. E pode mudar a qualquer momento. Inclusive, isso são palavras dela. Hoje eu estou aqui vivendo a vida desta maneira, mas o amanhã não se sabe. E para nós é a mesma coisa. O que eu tinha hoje como verdadeiro, leal, sincero, significante sobre o sucesso, dia de amanhã pode deixar de ser completamente. Então é legal a gente olhar de uma maneira mais prática para como nós estamos atuando diante de elementos que falam pra gente sobre sucesso. Nesta nossa série aí de micro lives, num horário também diferente, 9 da manhã, eu trouxe na quarta-feira clareza e foco, que são o início da nossa jornada para o sucesso. Clareza e foco. Ontem, quinta-feira, nós falamos de autoconfiança e resiliência, que é a importância de se manter firme diante das quedas, diante das dores, diante daquelas metas que a gente não conseguiu realizar. Hoje, sexta-feira, para a gente encerrar esse nosso ciclo de encontros aqui, eu quero falar de estratégia e ação. E o quanto é necessário, imprescindível e importante trabalhar dentro dessa linha de estratégia e ação para que a gente consiga transformar esses nossos planejamentos em resultados reais, palpáveis, quantificáveis. Antes disso, um bom dia. Um bom dia para todos nós, para todo mundo que está aqui agora, depois, em outras redes sociais também, onde esse nosso bate-papo é um convite. Um convite para consciência, um convite para mudança, um convite para praticidade. Ter sucesso, chegar ao sucesso individual, é prático também. É executável também. É o que eu digo, a ação do todo dia. Todo dia eu faço isso, 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 porque é a repetição que me leva para a excelência. É a ideia de eu já sei como funciona, eu já sei onde vai chegar, eu já sei onde vai dar, e aí eu consigo executar isso com mais motivação e também com facilidade para chegar no meu resultado final. Então, um bom dia, um ótimo dia para todos nós, uma sexta-feira abençoada, próspera, iluminada. Antes da gente entrar aqui no nosso processo de hoje, eu quero te fazer um convite. Como tu tá olhando para tua vida e tu já tem claros os lugares que tu deseja chegar
e tu também já está consciente do sucesso que tem e do sucesso que está por vir? Se está faltando alguma coisa de entendimento, de clareza, de posicionamentos, eu tenho uma mentoria que se chama Mind Recovery System, onde tu e eu, de mãos dadas, vamos caminhar para o teu sucesso. Limpar dores, crenças, transformar, né? Traumas, questões infantis não claras, tudo isso em sucesso individual. São 60 dias onde a gente vai estar junto o tempo inteiro, conversando sobre todas estas tuas questões e passando também por um protocolo que eu estou testando aí ao longo dos meus 10 anos de carreira, de trabalho, de processos alternativos, holísticos, complementares, psicanalíticos, e tenho acessado com todas essas pessoas resultados muito positivos. Então agora, ao invés de nós ficarmos mais e mais e mais tempo juntos, vem a ideia da gente trabalhar várias das tuas questões dentro de um protocolo especial para te convidar a chegar no teu sucesso de uma maneira mais rápida e mais eficiente também. Então, me chama aqui e a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre esta mentoria, sobre esse processo que é uma exclusividade, uma novidade que eu estou trazendo aqui. Mind Recovery System é a fórmula para o teu sucesso individual. E sucesso significa estar bem em todas as áreas da nossa vida, o tempo todo. Quando a gente vem para dentro de uma mentoria, a gente olha para questões financeiras, a gente olha para questões psicológicas, a gente olha para questões de saúde, a gente olha para questões de relacionamento. Uma mentoria te convida a olhar para tudo, tudo que está em desajuste. E é isso que eu quero fazer contigo, só me chamar. Olhando agora, sim, olhando para a nossa parte prática de hoje, estratégia e ação, para que a gente possa transformar os nossos planos em resultados. A primeira coisa, a coisa mais importante é, quando a gente pensa em estratégia, parece uma palavra, assim, a gente ouve estratégia muito relacionado, né? A estratégia de guerra, estratégia de ação, estratégia de sucesso, estratégia de vendas. E essa palavra, ela tem esse enfoque de força mesmo. E ela tem essa energia que precisa ser balizada com força. Ela é uma palavra de força. Então, sempre que nós fizermos uma estratégia, entenda que precisa colocar força ali, precisa colocar motivação, precisa estar atento às ações que estão dentro dessa estratégia. Mas também é importante que todo esse plano de ações que compõe a estratégia, é importante que ele seja realista. Porque senão a gente vai acabar como na informação que tivemos ontem, né? Frustração. Então, olha para as ações dentro desse plano, dessa estratégia definida. Olha para as ações que tu já pode realizar. Não adianta a gente imaginar o seguinte: eu tenho, dentro dessa minha fórmula prática do sucesso, eu tenho o objetivo de perder peso. Sei lá, o objetivo de perder 10 quilos em 60 dias. E aí eu vou criando metas, mini-metas, objetivos que me obriguem, às vezes, a fazer um jejum intermitente de 1 semana. É claro, né, gente? Eu tô falando isso aqui para que a gente possa contextualizar. Eu não falo nada sobre alimentação, dieta, isso é a área dos nutricionistas. Então aqui, quando a gente está falando de expansão de consciência, quando a gente está falando de novos hábitos, eu estou exatamente te salientando para que dentro do teu plano, as tuas metas e as tuas ações sejam
realistas. Então, não dá para fazer jejum intermitente de 7 dias. Enfim, não dá para fazer jejum intermitente de 15 dias para chegar na meta de perder 10 quilos em 60 dias. Tudo isso tem que ser acompanhado por profissionais e alinhado, ajustado dentro do dia, da semana, de 15 dias, de 10 dias, enfim. Mas vai criando metas que tu consiga alcançar. Não vai criando coisas inimaginárias, porque depois tu vai desmotivar dessa tua ideia de desenvolvimento. E automaticamente, se tu desmotiva, não funciona, o sucesso sobre aquele planejamento não é alcançado também. Então, dentro dessa nossa ideia de estratégia e ação, um plano de ações realista e eficiente. Eficiente aqui significa que eu vou cumpri-lo. Eu vou organizar-me o tempo inteiro para cumprir cada uma dessas minhas etapas. E todas elas precisam ser reais para mim. Real aqui não é algo que eu já tentei e não consegui. Real aqui é alguma coisa que está dentro do que é possível, que me desafia, mas que eu, com autoconfiança, me motivo a chegar na definição disso, a cumprir isso. Uma coisa importante, quando a gente fala de ação, planos realistas e eficientes, quando a gente fala de motivação, a gente também fala de não procrastinação. E a grande maioria de nós vem confundindo procrastinação com preguiça, com desmotivação, e normalmente não é assim. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma. Graças ao nosso grande Criador temos essa nossa individualidade, né? Esse ser que cada um de nós é e sempre brilhante. Mas procrastinação, em alguns dos casos, tem raízes mais profundas do que só uma preguiça, do que só, às vezes, um desajuste vitamínico e hormonal. Então, quando a gente percebe que durante vários ciclos, vários planos, vários desejos, várias metas, a gente não está conseguindo avançar, aí talvez seja o momento da intervenção de um profissional. E eu falo aqui o tempo inteiro sobre intervenção profissional. Não é mais um lugar onde eu me descontrolei e não sei para onde vou, mas é a possibilidade de dar a mão para alguém que possa me trazer de novo para dentro do meu trilho, da minha jornada, do meu processo, do meu melhor caminho. E às vezes eu não consigo ver isso sozinho, às vezes eu não consigo ver isso sozinha. Então um profissional, ele vai nos ajudar sobremaneira para que a gente possa fazer isso. Então perceba essas linhas de procrastinação. Tentei isso, não foi possível. Detalhei o meu plano, criei as metas, encaixei realisticamente na minha realidade, mas não estou conseguindo cumprir. Opa, peraí. Vamos dar uma olhada, vamos pesquisar um pouquinho de informações, de crenças, de cargas genéticas e ancestrais. Às vezes esses elementos todos estão contribuindo para que eu não avance. Procrastinação é muito isso, né? E procrastinação também, na grande maioria das vezes, é medo. Medo de como eu vou ser quando eu chegar naquele lugar. Medo de como as pessoas vão olhar para mim quando eu mudar o meu status de alguma coisa. Então aí, temendo, eu me fecho e não avanço. Mas é importante lembrar. Cada caso é um, cada situação é uma, e há que se analisar isso com o auxílio terapêutico, com bastante calma. Então, estratégia e ação aqui para nós é um plano de ações bem realista e eficiente. Também é avaliar as minhas linhas de procrastinação, motivação, desmotivação, autoconfiança, clareza e foco.
mas também é um ajuste. Às vezes, a gente tem aquele nosso plano, né? Vamos lá para ele de novo. Emagrecer 10 quilos em 60 dias. E aí precisa ajustar, às vezes, conforme eu já vou cumprindo o passo a passo, as minhas metas e mini metas, conforme eu já vou cumprindo isso, e eu vou percebendo que está muito além do possível para mim, eu posso reduzir um pouquinho, ajustar um pouquinho. Olhar para a minha agenda, olhar para o meu tempo livre e reorganizar tudo. Ajustar essa rota, se reencaixar nesses nossos planos, não significa que a gente está abandonando ou desistindo. Significa que a gente está sendo consciente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Significa que a gente está sendo consciente. E desta forma, a gente vai chegar lá no nosso objetivo. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes o caminho, né, se torna diferente, mas a gente vai alcançar esse nosso grande objetivo. O sucesso, né, a bandeirinha do sucesso começa a balançar aí para todos nós. Para que a gente possa definir com clareza esse nosso plano de ações, o que é importante que tenha lá? Perguntas práticas. Quais passos eu devo dar? Quais recursos eu tenho disponíveis para utilizar? E quando a gente fala de recurso, não é só recurso financeiro também. Mas não é só recurso financeiro. São os meus recursos de disponibilidade, o tempo. É um recurso muito importante quando eu tenho um plano e um planejamento. Tempo é vital e talvez, né, seja o que a gente tem aí de elemento mais caro hoje em dia. Que nosso tempo está cada vez mais escasso. A gente está fazendo cada vez mais coisas ao mesmo tempo e não olhando para o valor do tempo. Tempo com a gente, tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, tempo de disponibilidade até para fazer planos novos. E quando a gente não faz planos, como a gente está trazendo aqui nesses 3 dias, quando não tem um plano mais detalhadinho, parece que a vida vai passando. Parece que eu vou dormindo, levantando, dormindo, levantando, dormindo, levantando. E as coisas que eu desejo para minha vida parece que elas vão só passando. Então, quais passos dentro desse plano, dentro dessa vida nova, dentro disso que tu deseja adquirir, quais passos precisam ser dados? Anota, vai anotando, pega aquele caderninho aí, vai fazendo a tua anotação. Quais recursos eu já tenho disponíveis para isto? Quais são os recursos que eu preciso e quais eu já tenho? E depois também é importante pensar assim, como eu consigo medir o progresso, o meu desenvolvimento dentro deste planejamento? Por exemplo, quer ver, eu desejo um relacionamento novo. Como que eu vou botar isso em planos e estratégias e tudo mais? Um exemplo bem prático e bem sucinto. Em quanto tempo eu desejo começar a viver esse relacionamento novo? O que falta primeiro em mim? O que eu preciso avaliar em mim e olhar em mim para depois me sentir mais confortável, confiante, feliz, saudável, curado, sarado, como eu gosto de falar, né? Eu estou sarado para aí sim começar um processo de um relacionamento novo com uma outra pessoa. Quais recursos eu tenho para pavimentar esse caminho? Tenho feito terapia, tenho feito leituras, tenho assistido podcasts, tem muita informação sobre relacionamento, autorrelacionamento, como me relacionar com outras pessoas, quais outros recursos eu ainda posso utilizar aqui. Às vezes, um aplicativo onde eu crie um perfil que fique bem claro o que eu estou buscando para conectar
somente pessoas que têm o mesmo objetivo. Tem outras estratégias, né? Outros recursos, agências de namoro, às vezes conexões com pessoas que estão nessas áreas, onde eu possa encontrar pessoas que têm um perfil similar àquele perfil que eu quero encontrar. Então tem várias maneiras da gente utilizar recursos para se abrir para um relacionamento amoroso. Agora dia 12 de junho tá chegando, né? Que tal um date aí pertinho do dia 12 de junho? E como eu vou medir o progresso deste meu processo de encontrar uma pessoa especial? Fazendo essas anotações também de... tal momento eu pude marcar um date, eu pude conhecer uma pessoa, ainda não é aquela pessoa ideal, mas eu já fiz movimentos, eu já caminhei, o meu processo, o meu plano está em desenvolvimento. E aí a cerejinha do bolo vai ser lá, né? Quando essa pessoa chegar, quando eu me sentir inteiro, preparado, feliz e conseguir me conectar com alguém nessa mesma ressonância energética. Lembra que tudo é ressonância. Então, quando tu escolhe ter alguém especial, alguém saudável, honesto, leal, de bem com a vida, tu precisa estar assim completamente. E quando eu falo aqui de ressonância, campo energético, fica um pouco não claro às vezes, né? Para quem não é dessa área, porque não é só eu dizer que eu estou assim. Eu preciso sentir que isso está aqui dentro inteiro. E a gente tem dores de relacionamentos anteriores, a gente tem mágoas, tristezas, crenças, uma série de coisas, os nossos julgamentos, os julgamentos diante dos outros. A gente tem os modelos, né? Como foram os relacionamentos das pessoas que a gente convive, dos nossos pais, como é o tipo de relacionamento deles. Então, não bastasse a gente agora ter que olhar para dentro da gente, né, e fazer um grande processo de purificação aqui, eu preciso soltar todas essas ideias de todos os relacionamentos de todas as outras pessoas. E, inclusive, soltar a ideia do que eu tenho como algo rígido sobre um relacionamento. Um relacionamento pode ser à distância. Um relacionamento pode ser, sei lá, trisal. Tem tantos tipos, tem tantas maneiras, e aqui a gente não defende nada e a gente não exclui nada. Aqui tudo é pertencer, porque tudo serve para cada um de nós do seu jeito, no seu melhor tempo. Então, olhando para cá, estratégia e ação significa transformar os nossos planos em resultados. Para mensurar, vai delimitando períodos. Em uma semana eu faço tal coisa, em 2, 3 dias eu faço outra, em 15 dias eu tenho que ter tal resultado, em 30 dias tal coisa tem que acontecer. Isso é mensurar. Só que tu vai fazer tudo isso conforme a nossa live 1. Volta lá, volta 2 casas, assiste a live 1. Lá a gente fala de clareza e foco. E o quanto é importante ter esse plano bem claro. Aqui, só pra gente ir caminhando, né, pro nosso final, lembra de uma coisa. É preciso agir para separar o sonho da realidade. Se tu não agir, as coisas não vão mudar. Se tu continuar só na linha do processo, do projeto e da anotação, se ficar só no caderninho e não vir aqui pro físico, as coisas não vão mudar. Se tu deseja perder peso, falando do nosso exemplo de peso, ou se tu deseja ganhar peso, também tá tudo certo aqui, precisa fazer ações que te levem a uma melhor administração alimentar, né? Comer melhor, comer bem, comer mais frequente ou comer menos grupos alimentares para ganhar ou perder peso. E falando também do nosso exemplo de relacionamento afetivo, olhando para o mês de junho, né? Se tu deseja uma conexão afetiva, haja, trabalhe, olhe para você primeiro
E depois que você conseguir perceber todas as suas qualidades, aí sim tu tá apto a fazer com que as outras pessoas percebam as tuas qualidades. É ressonância. Se tu tem medo de ser feliz, se tu tem medo de ser linda, se tu tem medo de ser próspera, as outras pessoas não vão perceber isso. Se tu tá escondendo de ti mesma a tua vontade de viver um relacionamento fervoroso do teu jeito. Pode ser conservador, pode ser moderno, pode ser aberto, pode ser fechado, é do teu jeito. Mas se isso tá escondido, fechado aí dentro, por dor, mágoa, tristeza, por experiências mal sucedidas do passado, não tem ressonância. O que tu vai atrair é o que tem aí dentro. E na grande maioria das vezes, o que está dentro é inconsciente, está escondidinho. Então a gente precisa ir olhando, rastreando, olhando os padrões, se dando liberdade e fazendo conexões congruentes. Se eu desejo tal tipo de pessoa para tal tipo de relacionamento, então eu vou no foco. Eu caminho para aquele lugar. Não adianta eu desejar alguém que está aqui, mas eu ir sempre para o lado, sentido, posicionamento oposto àquilo. Então, quando a gente fala de foco, e nós falamos também de foco na quarta-feira, né? Quando a gente fala de foco é sobre isso. É olhar, se direcionar e entender onde eu posso ser mais assertivo, mais assertiva, mais feliz na realização do meu plano. Uma outra coisa, por fim, importante também para nós é criar prioridade. Então, não só criar a oportunidade. A pessoa que eu desejo frequenta esse círculo, então talvez eu comece a vir mais para cá, mas também criar prioridade. Estar mais atento aqui, visualizar onde eu posso criar, né, esse campo de relacionamento, ou se o meu projeto está ligado a peso, olhar também, por exemplo, para um outro tipo de atividade física, testar, por exemplo, esportes coletivos. Se fala muito, né, de academia e é um excelente, musculação é um excelente exercício, e também as partes cardio e aeróbicas que tem lá, mas às vezes também esportes coletivos, né? Tu vai criando uma comunidade, vai te conectando com outras pessoas, enfim, tem várias maneiras da gente usar estratégia e ação para transformar esse nosso grande plano em um resultado positivo. Todo resultado é importante, todo, mas é lógico que o nosso foco aqui é sucesso individual. Então, avalia constantemente os teus planos, as metas. Olha para ti mesmo sempre com amor, respeito e te convida a viver a vida. Por hoje, nessa nossa série de lives que nos levam para uma formulação mais prática e rápida para o sucesso, a gente está encerrando. Eu te agradeço pela oportunidade de falarmos juntos, de conversarmos. Quarta, nós falamos de clareza e foco. Volte 2 casas, o vídeo está lá. Ontem nós falamos de autoconfiança e resiliência. Volte 1 casa, o vídeo está lá. Hoje nós falamos de estratégia e ação. De que maneira eu posso transformar aquele meu plano de quarta-feira, que foi remodelado na quinta e que hoje caminha e me conduz para o meu sucesso individual. Gente, mais uma vez, estou por aqui para nós conversarmos sobre o teu sucesso individual. Desmistificá-lo, transformar todas as tuas vivências, dores, traumas, decepções, escassezes, tudo aquilo que tu vem enfrentando dentro de um processo de mentoria. 60 dias de mãos dadas para a gente olhar para todas as tuas vivências e transformar todas elas em sucesso individual. Um beijo, um ótimo final de semana, cheio de prosperidade. Avalia o teu plano, coloca o teu plano em ação a partir de hoje. E com foco vai te direcionando para fazer o grandioso que está dentro dele e que tu é capaz. Autoconfiança.
um ingrediente muito importante e valioso para que a gente alcance o nosso sucesso individual. Beijo! Mês de junho, aqui nestas minhas redes todas, nós vamos falar sobre sucesso nos relacionamentos. Porque sucesso está o tempo inteiro em todas as áreas da nossa vida, basta que a gente escolha tê-lo, usufruí-lo ou se transformar para alcançá-lo, se a gente pensa que ainda não chegou lá. Beijo, gente! Vamos falar aí de relacionamentos no mês de junho e vai ser muito bacana. Por hoje, nós encerramos a nossa fórmula prática do sucesso individual. Tem os seguintes ingredientes: clareza e foco, autoconfiança e resiliência e estratégia e ação. Olhando para esses 6 elementos, se dedicando para nós mesmos, o sucesso individual nos alcança. Um beijo! A gente vai se falando. Até logo. Tchau, tchau!